Olá, meu irmão, minha irmã, graça e paz em nome do Senhor Jesus. Vamos prosseguir no livro de Atos, estudando mais esse livro. Quanta coisa nós estamos aprendendo, tem sido muito bom. Nós entramos agora no capítulo 15 do livro de Atos, e eu vou ler aqui dos versículos 1 a 5. Diz assim: Alguns indivíduos que desceram da Judéia ensinavam aos irmãos: se não vos circuncidardes, segundo o costume de Moisés, não podeis ser salvos. Tendo havido da parte de Paulo e Barnabé contenda e não pequena discussão com eles, resolveram que esses dois e alguns outros dentre eles subissem a Jerusalém aos apóstolos e presbíteros com respeito a esta questão. Enviados, pois, e até certo ponto acompanhados pela igreja, atravessaram as províncias da Fenícia e Samaria e, narrando a conversão dos gentios, causaram grande alegria a todos os irmãos. Tendo eles chegado a Jerusalém, foram bem recebidos pela igreja, pelos apóstolos e pelos presbíteros, e relataram tudo o que Deus fizera com eles. Insurgiram-se, entretanto, alguns da seita dos fariseus que haviam crido, dizendo: é necessário circuncidá-los e determinar-lhes que observem a lei de Moisés. Até aqui. Bom, muito bem. Queridos irmãos, hoje nós vamos fazer aqui uma introdução a um divisor de águas que aconteceu na igreja no primeiro século, que foi o Concílio de Jerusalém. Nós vamos falar mais do Concílio de Jerusalém a partir de amanhã, tá? Aí você vai entender bem o que é esta reunião, este Concílio de Jerusalém. Porém, a partir daqui vai começar a ver aquilo que nós falamos ontem, que é uma diminuição do número de judeus na igreja e um grande aumento dos gentios na igreja. Porque nós estamos vendo, né, e vamos falar de novo mais uma vez, que o cristianismo, ele nasceu dentro do judaísmo. Entendam que não era uma seita como muitos chamavam a seita do Nazareno, né? Por causa de Jesus o Nazareno. Não, nós sabemos que o cristianismo nada mais é do que o cumprimento de todas as promessas de Deus, né? E os apóstolos, eles falavam exatamente isso aos judeus. Olha, isso é uma confirmação das Escrituras. As profecias todas indicavam para Jesus, o Messias, certo? Porém, lógico que Deus já sabia que isso ia acontecer, e quando nós estudamos os profetas escatológicos são aqueles que falaram dos últimos tempos, que foram Daniel, Zacarias, Ezequiel, o livro de Apocalipse. Nós vemos exatamente isso. Por exemplo, na profecia das 70 semanas de Daniel, nós vamos ver que a 69ª semana é a semana dos gentios, exatamente por causa da rejeição pelos judeus do Evangelho e do Senhor Jesus, ok? Muito bem. Então aqui o que acontece? Acontece que Paulo e Barnabé estavam começando a fazer missões, já tinham acabado a primeira viagem missionária, e eles então, ao final da primeira viagem, chegam a Antioquia, que era o centro missionário deles, né? E eles relatam o que estava acontecendo, que os gentios estavam se convertendo. Porém, nós vemos que muitos judeus também se convertiam, só que eles não largavam, não queriam se desarraigar dos costumes deles, principalmente os fariseus,
que eram os que causavam grandes problemas ao apóstolo Paulo e à igreja. Então, os fariseus, porque eles eram muito arraigados aos costumes e às tradições que eles tinham e não conseguiam entender que em Jesus a lei estava toda cumprida e agora então não precisava mais estar se submetendo à lei de Moisés, eles causavam problemas. E eles diziam aqui então, como nessa passagem, que precisavam estar sendo circuncidados, né, e observando a lei de Moisés. Bom, só que veja bem, meus queridos irmãos, se este entendimento não chegasse, a igreja estava fadada a morrer, porque seria o cristianismo uma nova seita judaica, certo? Então, aqui o que vai acontecer? Nós vemos aqui, então, que o Espírito Santo, ele direciona Paulo e Barnabé para que subam até Jerusalém, levando alguns integrantes da igreja, bem como estes fariseus que haviam se convertido ao cristianismo, porém não conseguiam entender que a lei já estava cumprida. Eles então sobem a Jerusalém. Diz aqui que eles se encontram com os apóstolos e os presbíteros, que nós estudamos ontem, os anciãos. Você vê agora que eles estão num pé de igualdade, de reconhecimento com os apóstolos, e eles vão se reunir para discutir a respeito da lei dentro da igreja. E é aqui então que a partir de amanhã nós vamos ver então qual foi a decisão deste concílio, porque era um assunto altamente importante, certo? A lei vai ter que ser seguida, né? Vamos ter que observar a lei ou não? Vamos ter que circuncidar, né, os crentes ou não? E esta vai ser o assunto, então, que nós vamos falar a partir de amanhã. Muito bem, amanhã, então, prosseguimos. E eu espero que você tenha entendido este estudo de hoje. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus.